O restaurante estava cheio quando o dono decidiu fazer uma piada. A cozinha industrial do Aurora estava em pleno movimento. Panelas chiavam nos fogões, pratos eram montados com precisão e garçons entravam e saíam carregando bandejas como se cada passo fosse parte de uma coreografia bem ensaiada. No centro daquele movimento, Robert Pierce segurava um prato devolvido por um cliente importante. A carne ainda estava quase inteira. Isso nunca era um bom sinal. Ele olhou para o prato, depois para os chefes ao redor da bancada. E então começou a rir. Uma risada alta, exagerada. Alguns cozinheiros sorriram imediatamente, mesmo sem saber exatamente o motivo. Então Robert levantou o braço e apontou para o fundo da cozinha, direto para a pia. Já que estamos discutindo o que está errado com esse prato, ele disse ainda rindo. Talvez devêssemos pedir a opinião dele. Algumas pessoas riram, outras apenas se entreolharam, porque todos entenderam imediatamente o que estava acontecendo. Aquilo não era uma pergunta, era um espetáculo. No fundo da cozinha, Liam ainda estava com as mãos dentro da água quente, esfregando pratos engordurados que chegavam sem parar. Quando percebeu que o dedo estava apontado para ele, levantou os olhos. Agora a cozinha inteira estava olhando. E ninguém parecia com pressa de voltar ao trabalho. Se você gosta de histórias que começam exatamente nesse tipo de momento, quando uma simples piada muda completamente o rumo de tudo, considere se inscrever no canal. Porque às vezes, as histórias mais marcantes começam justamente quando alguém decide subestimar a pessoa errada. E naquele instante, Liam ainda não tinha dito uma única palavra, mas a cozinha inteira já estava esperando alguma coisa. E Robert ainda não tinha terminado. Robert deixou o prato sobre a bancada com um pequeno impacto metálico. O som ecoou pela cozinha como se tivesse sido mais alto do que realmente foi. "Venha aqui um segundo", disse ele fazendo um gesto com a mão. Liam demorou alguns segundos para reagir. Ele enxugou as mãos rapidamente no avental molhado e deu 2 passos para frente, ainda inseguro se aquilo era realmente dirigido a ele. Alguns cozinheiros começaram a se aproximar. Outros ficaram onde estavam, apenas observando. Era impossível não olhar. Robert cruzou os braços e inclinou levemente a cabeça. "Você passa a noite inteira vendo nossos pratos voltarem sujos", disse ele em tom de deboche. "Então me diga, o que está errado com esse?" Alguns risos surgiram imediatamente. Não eram gargalhadas. Eram aquelas risadas rápidas que surgem quando alguém quer mostrar que entendeu a piada. Liam olhou para o prato, depois para Robert, depois para as pessoas ao redor. Por um instante parecia que ele não diria nada. O silêncio começou a se prolongar. Um dos chefes no fundo cruzou os braços. Outro apoiou as mãos na bancada. A expectativa começou a crescer. Robert abriu um sorriso ainda maior. "Está vendo?", disse ele olhando para os outros. "Nem o nosso especialista em pratos sujos sabe responder." Algumas risadas voltaram, mas Liam ainda não tinha se movido. Ele observava o prato com atenção, como se estivesse tentando entender algo que os outros não estavam vendo. E naquele momento, algo pequeno aconteceu. Ele deu um passo mais perto da bancada e inclinou o prato levemente para examinar melhor. A cozinha ficou em silêncio de novo, porque agora parecia que talvez ele fosse realmente dizer alguma coisa, mas ninguém ali estava preparado para o que viria a seguir. Liam ainda segurava o prato quando o silêncio começou a se tornar desconfortável. Ele não parecia nervoso, também não parecia confiante. A expressão dele era mais parecida com concentração. Os olhos analisavam o prato como se aquilo fosse apenas mais um objeto comum passando pela pia. Mas a cozinha inteira estava observando. Robert bateu levemente os dedos na bancada. "Então", disse ele com impaciência, "estamos esperando." Algumas pessoas riram de novo. Mas Liam não reagiu à risada. Ele inclinou o prato um pouco mais perto da luz da bancada. Observou o molho, depois olhou para a carne, e então falou: "A carne não está errada." A frase saiu baixa, calma,
Sem qualquer tentativa de se justificar, alguns cozinheiros trocaram olhares. Robert franziu a testa. Não está? Liam balançou a cabeça. Não. Ele apontou discretamente para o prato. O problema está no molho. O comentário fez alguns chefes erguerem as sobrancelhas. Robert soltou uma pequena risada. Ah, claro, disse ele, cruzando os braços. Agora temos um crítico gastronômico na pia. Alguns riram novamente, mas Liam continuou olhando para o prato. Ele foi reduzido demais. O tom continuava neutro. Isso concentrou o sal. Um dos chefes mais próximos pegou um garfo e provou o molho. A expressão dele mudou. Muito pouco. Mas mudou. Ele não disse nada. Robert percebeu. O que foi? Perguntou. O chefe hesitou antes de responder. Está um pouco salgado. A frase ficou suspensa no ar. Robert olhou novamente para Liam, e pela primeira vez a expressão dele não era apenas diversão. Era curiosidade. Mas aquela curiosidade não duraria muito, porque Robert ainda não tinha terminado o espetáculo. Robert inclinou a cabeça lentamente. Então você está dizendo que nossos chefes não sabem fazer molho? A pergunta saiu carregada de ironia. Liam não respondeu imediatamente. Ele apenas colocou o prato de volta sobre a bancada. Alguns cozinheiros começaram a se aproximar mais. A situação estava ficando interessante demais para ignorar. Eu só disse que foi reduzido demais, respondeu Liam. Robert riu novamente, mas dessa vez a risada foi mais curta. Interessante. Ele pegou uma colher da bancada e mergulhou no molho. Provou. Ficou em silêncio por um segundo. Depois deu de ombros. Parece normal para mim. Alguns chefes assentiram imediatamente. Era impossível saber se concordavam de verdade ou apenas seguiam o humor do dono. Robert virou-se novamente para Liam. E desde quando você entende de cozinha? A pergunta parecia casual, mas havia algo diferente no tom. A cozinha inteira percebeu. Era o tipo de pergunta feita apenas para criar outra piada. Liam não respondeu de imediato. Ele estava olhando novamente para o prato, como se estivesse decidindo se valia a pena continuar aquela conversa. Robert abriu os braços dramaticamente. Vamos lá, disse ele. Ilumine-nos. Alguns risos surgiram outra vez, mas dessa vez o clima não era exatamente o mesmo, porque algumas pessoas na cozinha já não estavam rindo. Estavam esperando. E Liam finalmente levantou os olhos, mas a resposta que ele deu não foi a que Robert esperava. Posso ver a panela onde o molho foi preparado? A pergunta pegou Robert completamente de surpresa. Por um segundo ele apenas ficou olhando, como se não tivesse entendido. Alguns chefes também pareceram confusos. A panela? Repetiu Robert. Liam assentiu. Sim, o pedido parecia simples, mas a maneira como ele falou mudou alguma coisa no ambiente. A confiança silenciosa na voz dele não combinava com o uniforme de quem passava a noite inteira na pia. Um dos chefes apontou para o fogão. Está ali. Robert fez um gesto com a mão. Vá em frente, disse ele com sarcasmo. Liam caminhou até o fogão. Os passos dele eram lentos, nada dramáticos, mas agora quase toda a cozinha estava olhando. Ele pegou a panela, observou o fundo, depois inclinou levemente para ver o que restava do molho. Em seguida pegou uma colher. Provou. Quando colocou a colher de volta, balançou a cabeça levemente. O que foi agora? Perguntou Robert. Liam voltou a olhar para ele. O sal foi adicionado antes da redução final. Um dos chefes mais jovens franziu a testa. E? Liam respondeu sem alterar o tom. Isso faz o sabor ficar mais agressivo no final. O chefe pegou a colher, provou novamente, e dessa vez ele não conseguiu esconder a reação. Robert percebeu imediatamente. A cozinha também. Mas ninguém disse nada. E foi exatamente esse silêncio que começou a incomodar Robert. Robert cruzou os braços novamente. A expressão dele tinha mudado. A diversão estava começando a desaparecer.
Interessante teoria, disse ele. A voz estava mais fria agora. Mas você ainda não respondeu minha pergunta. Liam colocou a colher sobre a bancada. Qual? Robert deu um passo à frente. Desde quando você entende de cozinha? A pergunta agora não parecia mais uma piada. Era quase um desafio. Alguns chefes se entreolharam. A tensão começava a crescer. Liam demorou alguns segundos antes de responder. Há bastante tempo. A resposta simples provocou algumas risadas nervosas. Robert inclinou a cabeça. Bastante tempo? Ele olhou para o avental molhado de Liam, para a pia cheia de pratos atrás dele, e depois voltou a encará-lo. Curioso, ele apontou para a pia, porque tudo o que eu vejo aqui é alguém que lava pratos. A frase foi recebida com algumas risadas rápidas. Mas agora nem todos estavam rindo. Alguns apenas observavam, porque a conversa estava começando a mudar de direção. Robert apoiou as mãos na bancada. Então vamos fazer o seguinte, disse ele. A voz estava calma. Calma demais. Se você entende tanto assim... Ele empurrou o prato novamente para a frente. Diga exatamente o que deveria ser feito para consertar isso. A cozinha ficou completamente silenciosa. Porque agora aquilo não era mais uma piada. Era um teste. E Liam ainda não tinha contado a parte da história que ninguém naquela cozinha conhecia. O prato estava no centro da bancada. A carne já começava a esfriar sob as luzes fortes da cozinha, e o molho escuro escorria lentamente pelas bordas, como se também estivesse esperando alguma decisão. Robert ficou parado, olhando para Liam. A expressão dele não era mais de deboche puro. Agora havia algo diferente. Desafio. A cozinha inteira estava em silêncio. Era raro ver aquele lugar parar daquele jeito. Pedidos continuavam chegando da sala, mas por alguns segundos ninguém parecia preocupado com isso. Vamos, disse Robert. Estamos esperando. Liam olhou para o prato, depois para a panela e por fim para os ingredientes organizados na bancada ao lado. Ele não parecia com pressa. A maneira calma como observava tudo fazia o silêncio ficar ainda mais pesado. Um dos chefes mais antigos cruzou os braços. Outro apoiou o corpo na bancada para assistir melhor. Liam pegou a colher novamente e provou o molho mais uma vez. Depois falou. Precisa de acidez. Alguns chefes franziram a testa. Robert levantou uma sobrancelha. Acidez? Liam apontou para o molho. Um pouco de vinho branco ou limão. O comentário fez um dos cozinheiros olhar rapidamente para a panela. Isso quebraria o sal, disse Liam. Robert riu, mas dessa vez a risada foi curta. Claro. Ele fez um gesto teatral. Então vá em frente. Alguns chefes se entreolharam. Aquilo estava começando a fugir do controle esperado. Liam pegou uma pequena concha de molho. Acrescentou algumas gotas de limão que estavam em uma tigela próxima. Mexeu lentamente. Depois estendeu a colher para o chefe mais próximo. Prove. O chefe hesitou, mas provou. E dessa vez a reação foi impossível de esconder. Ele ficou em silêncio. E esse silêncio começou a espalhar algo estranho pela cozinha, porque agora todos queriam saber o que ele diria. O chefe demorou alguns segundos antes de falar. Está... melhor. A palavra saiu quase relutante, mas foi suficiente. Outro cozinheiro pegou a colher, provou também. Depois fez um pequeno gesto com a cabeça. Robert observava tudo em silêncio. O sorriso havia desaparecido. Não completamente, mas o suficiente para que algumas pessoas percebessem. Isso não significa nada, disse ele finalmente. A frase foi rápida, quase defensiva. Ele pegou a colher da mão do chefe, provou o molho. Por um instante a expressão dele não mudou. Depois ele colocou a colher na bancada. Coincidência. Alguns cozinheiros assentiram imediatamente. Mas nem todos, porque o sabor realmente havia mudado. Um dos chefes mais jovens voltou a provar. Ficou equilibrado, murmurou. A frase foi baixa, mas todos ouviram. Robert respirou fundo.
Ele não gostava da direção que aquilo estava tomando. Aquilo deveria ter sido uma piada rápida, uma forma de aliviar a tensão de um prato devolvido. Mas agora toda a cozinha estava olhando para o rapaz da pia, como se ele tivesse feito algo inesperado. Robert não gostava disso, nem um pouco. Ele cruzou os braços novamente. Muito bem, disse ele. A voz voltou a ficar calma. Você acertou uma vez. Ele inclinou a cabeça. Mas isso não faz de você um chefe. Alguns risos surgiram de novo. E dessa vez Robert parecia decidido a recuperar o controle da situação. Porque ele ainda tinha outra forma de transformar aquilo em espetáculo. E todos perceberam quando ele pegou outro prato da bancada. Robert levantou um novo prato. Era outro prato devolvido. O molho escuro escorria pela carne da mesma maneira. Já que estamos tendo uma aula improvisada, disse ele, vamos tentar novamente. Ele colocou o prato ao lado do primeiro. Alguns chefes riram, outros apenas ficaram em silêncio, porque agora aquilo parecia menos uma piada e mais um teste público. Robert empurrou o prato em direção a Liam. Diga o que está errado com esse. O tom não era amigável, era provocação. Liam observou o prato. Ele não parecia surpreso, mas também não parecia confortável. O peso da atenção da cozinha inteira agora era impossível de ignorar. Ele inclinou o prato para observar melhor. Depois olhou para o molho, para a carne, para os legumes. Um dos cozinheiros cochichou algo para outro. Alguns esperavam que Liam hesitasse, que ficasse em silêncio, que finalmente demonstrasse que aquilo havia sido apenas sorte. Robert parecia esperar exatamente isso. Ele apoiou as mãos na bancada e ficou olhando. O silêncio durou mais alguns segundos, até que Liam falou. Esse não é o molho. Robert franziu a testa. Não? Liam apontou para os legumes. Eles foram cozidos demais. Alguns chefes olharam imediatamente para o prato. O chefe responsável pela guarnição ficou imóvel. Robert soltou uma pequena risada. Claro, ele deu de ombros. Agora temos um especialista em legumes também. Mas Liam continuava olhando para o prato. Eles perderam textura. Um dos chefes pegou um garfo. Provou. E dessa vez a reação dele foi ainda mais clara. Ele olhou para Robert, mas não disse nada, porque naquele momento algo estava começando a incomodar todos na cozinha. E Robert também percebeu. Robert respirou fundo. O sorriso voltou ao rosto. Mas era um sorriso diferente agora. Controlado. Muito bem, disse ele lentamente. Ele bateu 2 vezes na bancada. Todos aprendemos algo hoje. Alguns cozinheiros riram, mas a risada foi mais fraca do que antes. Robert virou-se para a equipe. Voltem ao trabalho. A cozinha começou a se mover novamente. Panelas voltaram a tilintar. Pedidos voltaram a ser gritados. Mas a energia não era mais a mesma. Robert pegou o prato e o colocou de lado. Depois voltou a olhar para Liam. Obrigado pela contribuição. A frase parecia educada, mas o tom não era. Liam apenas assentiu. Ele começou a voltar para a pia. Mas Robert falou novamente. Espere. Liam parou. A cozinha desacelerou de novo. Robert apoiou as mãos na bancada e o encarou. Uma última pergunta. O silêncio voltou. Alguns chefes olharam discretamente. Robert inclinou a cabeça. Se você entende tanto assim, por que está lavando pratos? A pergunta pairou no ar. Algumas pessoas riram, mas outras apenas observaram. Porque agora a pergunta não parecia apenas provocação. Parecia curiosidade. E Liam ainda não tinha respondido. Ele olhou para a pia cheia de pratos atrás dele, depois para Robert. E quando finalmente abriu a boca para responder, a cozinha inteira percebeu que aquela resposta provavelmente mudaria alguma coisa. Mas ninguém ainda sabia exatamente o que. A pergunta de Robert ficou suspensa no ar por alguns segundos. Se você entende tanto assim, por que está lavando pratos? Algumas pessoas riram, outras ficaram em silêncio. Porque agora a pergunta já não parecia apenas uma provocação.
parecia algo mais pessoal. Liam olhou para a pia cheia de pratos atrás dele. Depois voltou os olhos para Robert. "Porque alguém precisa lavar os pratos", respondeu. A frase saiu simples, quase neutra. Alguns cozinheiros sorriram, mas Robert não. Ele inclinou levemente a cabeça, observando Liam como se estivesse tentando decidir o que fazer com aquela resposta. "Essa foi uma boa maneira de evitar a pergunta", disse ele. Alguns risos surgiram novamente. Robert deu um passo mais perto. "Eu perguntei por que alguém que aparentemente entende tanto de cozinha está aqui atrás." Liam não respondeu imediatamente. Ele parecia avaliar se aquela conversa realmente precisava continuar. Mas Robert não parecia disposto a encerrar o espetáculo. Ele virou-se para a cozinha. "Pessoal, acho que descobrimos algo interessante hoje." Alguns cozinheiros pararam novamente. "Temos um especialista escondido na pia." Algumas risadas surgiram, mas não tão fortes quanto antes, porque agora parte da cozinha parecia curiosa. Robert voltou a olhar para Liam. "Então vamos tornar isso útil." Ele empurrou outro prato sobre a bancada. "Conserte este também." A frase não parecia mais uma piada. Parecia uma ordem. E agora a cozinha inteira estava assistindo. O novo prato era mais complicado. Carne, molho, legumes e um purê delicado no centro. Robert cruzou os braços. "Vá em frente." Liam permaneceu parado por alguns segundos. A situação havia mudado. Agora não era apenas uma provocação casual. Era uma exposição pública. Alguns chefes estavam claramente desconfortáveis, mas ninguém interferiu. Robert inclinou a cabeça. "Não consegue?" Algumas risadas rápidas surgiram. Liam finalmente deu um passo até a bancada. Ele observou o prato. Depois pegou uma colher. Provou o purê. Em seguida, o molho. O silêncio da cozinha voltou. Robert parecia satisfeito. "Está difícil agora?" A pergunta saiu em tom baixo, mais frio. Liam colocou a colher de volta. "O purê está correto." Ele apontou para a carne. Mas a carne foi selada cedo demais. Um dos chefes franziu a testa. "Isso endurece a textura", continuou Liam. O chefe responsável pela carne pegou um garfo. Provou. A expressão dele mudou imediatamente. Mas antes que pudesse falar, Robert riu. "Impressionante." Ele abriu os braços. "Temos um gênio escondido na pia." Algumas pessoas riram, mas outras não, porque agora aquilo já não parecia divertido, parecia exposição. E Liam ainda estava ali, no centro da cozinha, sendo observado por todos. Mas Robert ainda não tinha terminado. Robert caminhou lentamente ao redor da bancada. Ele parecia pensar, ou talvez decidir qual seria o próximo passo. A cozinha inteira estava em silêncio. O som dos fogões parecia distante agora. Robert parou na frente de Liam. "Diga-me uma coisa." Ele apoiou as mãos na bancada. "Você estudou culinária?" A pergunta foi direta. Liam demorou um pouco antes de responder. "Sim." A palavra foi suficiente para provocar algumas reações. Um dos cozinheiros ergueu as sobrancelhas. Outro parou de cortar legumes. Robert riu novamente. "Claro que estudou." Ele apontou para o avental molhado de Liam. "Imagino que a pia seja o próximo passo natural da carreira." Algumas risadas surgiram, mas agora pareciam mais nervosas. Robert inclinou a cabeça. "Onde você estudou?" Liam não respondeu imediatamente. Ele parecia desconfortável com a direção da conversa. Robert repetiu a pergunta. "Onde?" Depois de alguns segundos, Liam respondeu. "Instituto Culinário de Lyon." A frase caiu na cozinha como algo inesperado. Alguns chefes se entreolharam. Um deles franziu a testa, porque aquele nome não era comum. Mas Robert ainda estava sorrindo, e ele ainda não sabia exatamente o que aquilo significava. Robert soltou uma pequena risada. "Lion." Ele deu de ombros. "Claro." Alguns cozinheiros trocaram olhares. Um deles, mais velho, parecia pensar em algo. "Quando?"
Perguntou ele. Liam respondeu calmamente. Alguns anos atrás. O chefe mais velho franziu a testa novamente. Ele parecia estar fazendo contas mentalmente. Robert percebeu. O que foi? O chefe hesitou antes de falar. Lyon forma alguns dos melhores chefes da Europa. O comentário mudou o clima da cozinha. Robert parou de sorrir por um instante. E você terminou o curso? A pergunta saiu quase automática. Liam assentiu. Sim. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Alguns cozinheiros começaram a olhar para Liam de outra forma. Robert percebeu isso imediatamente. Ele não gostava da mudança. Interessante, disse ele, mas o tom já não era tão confiante. Porque agora algo estava começando a escapar do controle da narrativa que ele havia criado. E Liam ainda não tinha contado a parte mais importante da história. Robert respirou fundo. Então deixe-me entender. Ele apontou para Liam. Você estudou em Lyon? Ele apontou para a pia. E decidiu lavar pratos aqui? A pergunta parecia absurda. Liam demorou alguns segundos antes de responder. Eu não decidi. A frase chamou atenção imediatamente. Robert franziu a testa. Não? Liam balançou a cabeça. Eu trabalhava em um restaurante em Marsella. Alguns chefes escutavam agora com atenção real. Mas precisei voltar para cuidar do meu pai. Ele fez uma pausa curta. Quando ele ficou doente. O silêncio voltou. Ninguém riu. Liam continuou. Depois que ele morreu, eu precisava trabalhar. A frase foi simples, sem drama. E este foi o primeiro trabalho disponível. Robert não respondeu imediatamente, porque agora a história tinha mudado. E a cozinha inteira havia percebido. Mas ainda havia algo que Robert não tinha feito. Reconhecer aquilo. E Liam ainda estava de pé diante dele. Robert ficou parado por alguns segundos. A cozinha estava quieta novamente. Desta vez não havia risadas, nem comentários. Apenas o som distante do salão do restaurante. Robert olhou para o prato sobre a bancada. Depois para Liam. Ele parecia pensar em algo, mas não disse nada. Um dos chefes pegou o prato ajustado. Provou novamente. E apenas assentiu levemente. Liam deu um passo para trás, como se a conversa tivesse terminado. Ele voltou lentamente para a pia. A água ainda estava quente. Os pratos ainda estavam empilhados. E ele mergulhou as mãos novamente na espuma. Atrás dele, a cozinha começou a se mover outra vez. Panelas voltaram a tilintar. Pedidos voltaram a ser gritados. Mas agora, algumas pessoas olhavam para o fundo da cozinha de vez em quando. Robert continuava parado perto da bancada, observando, sem rir, sem falar, apenas olhando para o rapaz que lavava pratos como se estivesse vendo algo diferente pela primeira vez. Mas Liam não disse mais nada. Ele apenas continuou lavando os pratos, como se nada tivesse acontecido. E foi exatamente esse silêncio que deixou a cozinha inteira pensando.